Olá, boa noite para você que está vendo esse vídeo hoje, eu espero que você esteja bem. E hoje eu vou falar um pouco sobre a empatia, que é descrita como a capacidade de perceber e interpretar as emoções de terceiros ao se imaginar no lugar deles. É a habilidade de internalizar o contexto apresentado ou vivido pela outra pessoa. Então, de maneira geral, a empatia ela faz com que você se coloque no lugar daquela pessoa e tente sentir e imaginar o que aquela pessoa está passando naquele momento. Então, existem três tipos de empatia. A empatia afetiva, que é a capacidade de fornecer respostas apropriadas às emoções de outras pessoas. Então, essas pessoas estão sempre preocupadas com o bem-estar alheio, né, de outra pessoa. A empatia somática, que é a capacidade de sentir o que o outro está sentindo. Então, essa pessoa, ela tende a reagir fisicamente para cessar o sofrimento da outra pessoa, porque ela acaba sentindo exatamente o que aquela pessoa está sentindo. E a empatia cognitiva, que é a capacidade de entender a resposta emocional de uma pessoa a uma situação específica. Então, essas pessoas conseguem tomar decisões que beneficiam várias pessoas, além de prevenir o sofrimento dos outros. A empatia ela vai partir do princípio de que não devemos fazer com os outros aquilo que não gostaríamos que fizesse com a gente. E com isso, eu trouxe um exemplo, né, da Bíblia que fala sobre Jó, que está em Jó 2, do versículo 11 ao versículo 13, que diz: Ouvindo, pois, três amigos de Jó todo esse mal que lhe havia sucedido, vieram cada um do seu lugar. Elifaz o Temanita, Bildade o Suíta e Zofar o Naamatita, pois tinham combinado para virem condoer-se dele e consolá-lo. E levantando de longe os olhos, e não reconhecendo, choraram em voz alta, e rasgando cada um seu manto, lançaram pó para o ar sobre as suas cabeças. E ficaram sentados com ele na terra 7 dias e 7 noites. E nenhum deles lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Então, Jó era um homem muito temente a Deus, né? E a partir disso, meio que para testar a fé de Jó, ele acabou perdendo muitas coisas, como os filhos, como o seu rebanho, e por fim ele foi acometido de uma doença muito grave. E com isso, esse momento, né, da Bíblia de Jó 2, do 11 ao 13, diz que os amigos de Jó foram estar com ele e viram a situação dele e choraram e ficaram com ele por 7 dias e 7 noites. Isso é uma forma de empatia, né? Porque eles se compadeceram de Jó e estiveram ao lado dele, mesmo sem dizer uma palavra. Porque eles realmente tentaram sentir o que ele estava sentindo naquele momento. Tentaram passar por aquela mesma situação junto com ele. Então isso é um grande exemplo de empatia. Então aqui podemos ver realmente que os amigos de Jó usaram empatia com ele, né? E além disso, né, a empatia ela é importante porque Deus quer que façamos isso, né? Deus quer que nós exercitamos nossa empatia com as pessoas. Então, um exemplo disso é em Mateus 9,36, que diz: E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então, Jesus estava ali naquela multidão com muitas pessoas, curando as pessoas, e ele começou a ver aquelas pessoas e se compadeceu, né? Então, ele teve a empatia com aquelas pessoas, por isso que ele curava, né? Assim, além de outros motivos, mas um dos motivos era essa empatia que ele tinha, né? De ver o sofrimento do outro e querer ajudar para que essa pessoa melhorasse. Em Mateus 5,7 diz: Bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então aqui diz que as pessoas que têm misericórdia de outras, né, no sentido de se colocar no lugar daquele e buscar ajudar aquela pessoa, são bem-aventurados segundo Deus, né? Então o Senhor pede que sejamos empáticos. Então é preciso aceitar nossas próprias vulnerabilidades e nossos próprios problemas para assim admitir que todo mundo tem falhas, né? E não julgar essas pessoas ou condicionar em realidades adversas sem antes tentarmos ser empáticos. Então, é importante que possamos nos colocar no lugar do outro, primeiro porque Deus pede que façamos isso, né? Porque bem-aventurados são as pessoas que têm empatia com outras pessoas.
E segundo, porque é importante nós vermos, né? Nós vivemos em sociedade, nós estamos sempre rodeados de pessoas e às vezes as pessoas estão tendo um dia ruim ou estão tendo uma situação ruim na sua vida e às vezes acabam sem querer descontando na gente, seja no trabalho, seja na faculdade, seja na escola, seja no transporte público, né? Muitas vezes as pessoas estão passando por um dia ruim, estão passando por uma situação ruim e às vezes acabam descontando na gente, né? Então é muito importante pensarmos que às vezes não é com a gente, né? Aquela briga, aquela raiva, e sim com a situação que a pessoa está passando, né? E aí nós acabamos ficando no momento errado e no lugar errado naquele momento com a pessoa, né? Então é importante sempre buscarmos, olharmos as pessoas ao nosso redor, tentarmos pensar o que essas pessoas podem estar passando e tentarmos buscar ajudar ao máximo, né? Porque é muito importante, porque Deus pede que façamos isso e porque é necessário para podermos conviver em sociedade. Eu espero que essa palavra tenha entrado no seu coração, que você possa buscar praticar isso no seu dia a dia, porque a empatia é algo muito importante para podermos viver em sociedade, para podermos obedecer a Deus, e que Deus te abençoe.